Neste momento fará o seu pronunciamento o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Mas eu não contamino mais ninguém, não. Já peguei a minha Covid. Quero cumprimentar todas as senhoras e senhores aqui que estão conosco hoje. Inicialmente, agradecer a presença da minha mulher, a Késia, que está me acompanhando nesse ato, porque também é professora e professora de sala de aula por mais de 26 anos, sempre em sala de aula, no ensino público, no ensino privado, conhece bem a realidade do ensino, conhece o sofrimento dos professores, o sofrimento dos pais, a dificuldade com que essa nação tem para encarar a educação com seriedade, na valorização dos professores, na valorização dos pais, dos alunos, dos equipamentos públicos e privados da nossa educação. Então, muito obrigado por me acompanhar nas horas boas, nas horas difíceis, sempre ao meu lado. Obrigado. Paulinha disse que veio hoje aqui porque gosta, enfim, é muito mais do que isso. A deputada Paulinha, ela tem mostrado uma fibra acima da média do parlamento catarinense, porque ela percebe exatamente o que está acontecendo no nosso estado, na questão da fragilidade política de Santa Catarina, e tem posições muito firmes. Eu e a Paulinha não somos do mesmo partido, nem são partidos muito parecidos, né, Paulinha? Tem até uma certa distância entre eles, histórica, mas ela percebeu na fala dela hoje aqui e nos nossos atos que o governo, de fato, precisa ser acolhido pelo parlamento, precisa ter homens e mulheres que não representem, de fato, a velhíssima política, mas que representem, que sejam parlamentares independentes, que sejam convencidos do seu próprio juízo, do que é correto, do que é certo, do que é errado, e tenham posições muito claras. Político sem posição clara não merece a confiança do eleitor novamente, não merece voltar àquela casa legislativa. Então a Paulinha tem uma posição muito clara e na figura da Paulinha eu concito todos vocês, militares das Forças Armadas, aqui presentes, das 3 forças, os militares estaduais, os professores, diretores, pais de alunos, crianças que vão olhar para a política daqui a pouco, para que a gente também faça como eu fiz. Eu fico só reclamando, né? Que nunca fui filiado a um partido político e depois de 30 anos de serviço público resolvi me colocar à disposição, me filiei para apoiar um amigo, uma pessoa, e acabei, por força absoluta da vontade dos catarinenses, com 2.644.179 votos. Eu gosto de falar isso porque é você que está aqui sentado, que votou em mim, mas ele está contando o meu voto também. Estou contando. Que governa, se transformou, virou governador, mas que governa para os 7.200.000 catarinenses, sem exceção. Não como dizem os falsos bolsonaristas aqui de Santa Catarina, que a gente não pode receber. Nós temos falsos bolsonaristas, né? Que enganam, fazem de conta que defendem as nossas bandeiras republicanas do governo Bolsonaro, e que cada um dos senhores defendem também, que representa hoje neste ato também uma mudança, né? Uma opção, uma alternativa para os pais que querem trazer seus filhos a esse espaço, e dizem que o governador não pode receber as mães pela diversidade, não podem receber um índio, não podem receber uma família assentada. Não é assim. Nós governamos, o presidente da República governa para todos os milhões de brasileiros. Aqui em Santa Catarina nós governamos para todos os catarinenses, e também os prefeitos devem governar para todos os seus munícipes. Então, nós temos que separar o joio do trigo, entender o que acontece na política do Brasil, continuar fazendo as ações necessárias para que a gente cresça, evolua em todos os sentidos, na educação, na saúde, na segurança pública, na infraestrutura, no turismo, mas sem perder o foco nas pessoas. As pessoas são a razão do Estado existir. Quando a gente esquece das pessoas e começa a setorizar ou a fazer acepção das pessoas, ou seja, distinção das pessoas por credo, por orientação sexual,
por etnia. Nós estamos falando de um Estado policialesco, de um Estado de exceção, de um Estado ditatorial. E não é isso que nós queremos, nem o governo federal, nem os senhores que estão aqui hoje. Então nós temos que ter sempre em mente a importância da participação política. Eu concito cada um dos senhores que estão aqui, aqueles que estão dando a sua contribuição hoje na escola, que bom, mas amanhã pode estar dando a contribuição também na política local, né? E nós precisamos participar da política. Se nós não participarmos, o mal, de fato, nos representará. Secretário Natalino, obrigado pela oportunidade desse momento de estar com vocês aqui. Parabéns por todo o trabalho. E quero cumprimentar todos os professores, né? A nossa diretora da escola, Luciana, coordenadora, que está aqui também na sequência, a Graziela, daqui da Grande Florianópolis, o André Cunha, presidente da APP da escola, enfim, os demais militares que estão aqui à frente, que eu vou citá-los na sequência, mas quero dizer, professor Natalino, que quando você falava dos investimentos que nós estamos fazendo na facilitação do transporte dos alunos, além disso, do investimento também nos municípios, né, no financiamento do transporte educacional, são valores vultosos e que muitas vezes superam anualmente os valores investidos nos equipamentos, nos ônibus. O governo de Santa Catarina, no dia de ontem, atingiu a marca de 2 bilhões 170 milhões de investimentos, tirando aí custeio, né, com recursos próprios em todas as áreas do Estado. E nós temos 4 bilhões, mais de 4 bilhões para investir no ano de 2021 e 2022, com recursos próprios também de Santa Catarina. Saneamos o nosso Estado e a educação só vai ver realmente recursos, né, quando, de fato, o Estado é passado a limpo, como nós estamos passando. Há pouco tempo eu vi alguns protestos porque foi lançado um pregão, uma ata de registro de preço para aquisição de equipamentos para as fanfarras, para as bandinhas dos colégios, e alguém criticava. A educação precisa ver, sim, esse dinheiro. Alguém criticou que os carros para a educação são muito bons, foram comprados caminhonetes e eram bons demais para a educação. Eu disse, engraçado, né? Para o ralo da corrupção sempre tem bastante dinheiro, né? Sempre tem bastante dinheiro. Você compra um Fiat Toro para a educação, não pode, porque é um carro muito bom, é um luxo, né? E nós vemos parlamentares pulando dentro do nosso quintal, pulando a cerca das garagens da educação, sem autorização de quem de direito, para fazer filminho, para dizer que aquilo é equivocado, né? Está na hora de nós colocarmos os pingos nos is, né? Eles conseguem nos levar ao limite da perda da paciência, né? Mas com o nosso tom doce, nós vamos dizer a verdade para todos os catarinenses. Nós não podemos perder, de fato, a noção do discurso real, do discurso fictício, que se transformou na Assembleia Legislativa um grande circo, onde alguns palhaços realmente têm uma grande prioridade de palavras e votos. Não é toda a Assembleia, mas alguns atores cabem muito bem nesse papel. Devem ser de fato desmoralizados pelo voto popular, devem ser desmoralizados pela vontade. Eles podem até tirar um governo, que é o que querem fazer, mas nós não podemos deixar essa turma voltar a operar no nosso Estado, tá? Não podemos voltar a operar. E nós vamos brigar até o último dia para que o nosso governo cumpra com o propósito dos 4 anos que a comunidade, né, que a população de Santa Catarina nos ofertou para fazer diferente. Esses falsos bolsonaristas que eu dizem que a gente é desalinhado com o governo Jair Bolsonaro, e é um falso bolsonarismo, porque esse aqui é mais um ato que mostra o nosso alinhamento. Amanhã o ministro Onyx Lorenzoni estará almoçando comigo, lançando aqui em Santa Catarina também mais uma parte de um projeto muito importante de assistência social, de aquisição de alimentos às famílias carentes de Santa Catarina. Amanhã o governo do Estado recebe. Nós temos acesso franco ao governo federal. Nunca a presença de ministros do governo federal esteve tão presente em Santa Catarina quanto na nossa gestão. Santa Catarina foi o estado que mais habilitou leitos de UTI durante o enfrentamento à pandemia. Aliás, é importante destacar que Santa Catarina foi considerada por uma organização que ranqueia os estados como o melhor enfrentamento à Covid-19 no Brasil, com a menor taxa de letalidade, com a maior transparência, dentre outros requisitos, dentre outros
indicadores que foram pesquisados por esses organismos internacionais. E também não é de se esquecer de falar, professor Natalino, que a nossa gestão, até 2019, conseguimos 60 pontos do CLP, que ranqueia, é o Centro de Liderança Pública, que ranqueia os estados no seu grau de eficiência. Uma pesquisa séria, uma pesquisa independente, e Santa Catarina, na nossa gestão no primeiro ano, chegou a 60 pontos, e agora em 2020 nós atingimos 100 pontos. Nós somos hoje o Estado brasileiro, a unidade da federação mais eficiente, a melhor gestão pública do Brasil. Eu costumo dizer que a árvore a gente conhece pelos frutos, né? E a gente não precisa fazer propaganda do governo, mas quando alguém ameaça retirar um governo honesto, um governo sério, para voltar a operar os desmandos na máquina pública, organizações criminosas atuando nas estruturas do Estado, nós precisamos começar a falar então dos nossos resultados, que já são sentidos na educação, que já são sentidos na educação especial, que já são sentidos na saúde. Eu tenho depoimento de vários servidores que têm testemunhado a melhoria, pontualidade de pagamentos, entrega de equipamentos, enfim, a forma como nós levamos a sério o serviço público. Foi o que eu fiz durante 30 anos, enquanto servidor militar estadual. Levei o serviço público muito a sério, tivemos grandes entregas na nossa gestão. Eu tenho vários colegas aqui, colegas de turma, como é o caso do Malicesc, que é o coronel aí, que é o nosso presidente do CIASC, Tasca também contemporâneo de academia, o Márcio, meu chefe de gabinete, tantos colegas que são também colegas dos militares estaduais, e nós fizemos o nosso papel como todo servidor deveria fazer. E quando a gente assumiu o governo, a gente só deu continuidade ao trabalho que estava sendo feito naquela época, conhecendo a estrutura do Estado, conhecendo as dificuldades, e não vindo para o Estado para se enriquecer, para se locupletar, para se enriquecer indevidamente, como muitos políticos, né, como essa casta podre, como essa casta realmente que não deveria estar no poder público, fez durante décadas e agora quer voltar, num movimento de tapetão, num movimento de virada de mesa, querem voltar ao Estado, acham que o Estado não deve ser comandado por nós, pessoas simples, nós que não temos patrimônio alto, né, para bancarmos os seus intentos, não negociamos com essa gente, então dizem que o governo não dialoga, só que essa é uma linguagem que realmente nós não sabemos falar e nem queremos aprender a falar. Então os senhores estão vivenciando hoje na nossa história, parte da história catarinense, um atentado à democracia, um atentado à vontade popular, um atentado ao voto e também um atentado aos princípios republicanos, que é tudo aquilo que nós nos propusemos a combater, né? O combate à corrupção. Esse é o nosso alinhamento também com o governo federal. Nós temos um primeiro escalão 100% técnico, um primeiro escalão escolhido pelo governador, com entrevistas, sem indicações, e nada disso foi muito bem recebido por esses atores. Portanto, cabe a nós, cada um de nós, fazermos com que o Estado, as pessoas conheçam o que está acontecendo em Santa Catarina, para que a gente não permita que essas pessoas voltem ao poder, para que a gente também não permita que elas voltem a operar nos desmandos. Aliás, quando recebi o governo de Santa Catarina, senhores, e aqui quero cumprimentar, então, para avançar na minha fala, o coronel Áureo, que é nosso amigo de longa data lá do Sul, né, que representa o comandante-geral aqui, o comandante do 63º Batalhão, também o Felipe Guimarães Rodrigues, Polícia Militar, né? Batalhão de Infantaria Motorizada, perdão. Onde está o comandante? Está aqui, comandante, obrigado pela sua presença. O capitão-tenente, que representa o Zamit, que representa a nossa escola de aprendizes de marinheiro. O coordenador do PECIM da região sul, o coronel Cantuária, que já foi citado aqui pelo Natalino. Também o coronel Eli, gostei do seu nome profético, né? Que venha lançar aí bênção, né, sobre essa terra, que vai fazer a gestão escolar aqui desse nosso projeto, que eu tenho certeza que já é exitoso, né? Só pelos primeiros passos que deu aqui na questão da adesão, eu tenho